Nosso convidado é o primeiro surfista biamputado do mundo. A vida dele dá um livro, aliás, deu um livro. Vamos falar com ele, Diguinho? Pauê! 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 Eu preciso te perguntar isso antes da gente começar. É pauê ou pra comer? Ó, isso aí deu treta a última vez com o João Gordo, né? Ah, é? Ah. Qual foi até já deu? Não comigo, Ah, cuidado, com né? Dólar Bela. É. O que ele tinha falado? Alguma coisa Eu não lembro, mas era alguma coisa assim desse ramo aí. Saíram tentando dar machadada. Pauê é síntese, né? A união de Paulo Eduardo. Minha avó materna me apelidou. Meu pai já era Paulo Eduardo também. E aí ele era Paulinho apelido, não dava pra ser Paulinhozinho, virou Pauê. Ah, Pauê. Pauê. Pauê! Tá certo. E seu Energético, sobrenome, né? seu sobrenome qual é? Na verdade é Paulo Eduardo Kief Agard. 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 Esse nome é nórdico? É dos vikings, né? Demais, cara. Dinamarquês é origem do meu pai. Você conheceu o Thor? Nossa, Não, eu ainda não conhecia a Dinamarca, né? Conheço alguns países, mas não fui conhecer lá ainda, não. O que você tá falando aí, resmungando? Nossa, o cara vem todo disposto, você já mandou 2 bombas de cocô pro cara. Pauê, tô vendo aqui que você tô com o seu livro em mãos, Caminhando com as Próprias Pernas. O livro é a sua história. O livro é uma biografia até 2008, quando foi lançado. E ele narra, assim, principalmente a cena de mudança aí por conta de um acidente que eu tive no ano 2000. Perdi par das pernas. E toda a superação através do esporte, mas enfatiza muito o lado da família, amigos, a trajetória como um todo, né? Você é o primeiro surfista biamputado do mundo. Assim, ó, Danilo, eu acho que hoje mais não sou mais, não. Mas Fui. você foi o primeiro. Então, quando Primeiro veio é a o notícia, primeiro. foi engraçado até porque eu tava aquela jovem querendo voltar a surfar, assustado com tudo que tinha acontecido, e daí de repente, de uma hora para outra, fiz uma foto que durou 2 segundos de pé na prancha, porque eu caí no 3º segundo, mas esses 2 segundos eternizaram uma foto que foi... Essa foto aqui? Exato. O fotógrafo Sebastian Rojas registrou um momento que eternizou ali a minha superação, eu vi naquela foto, e aí ela estampou uma série de veículos de comunicação pelo mundo. Posteriormente fui convidado para fazer uma matéria de televisão, e aí o produtor me liga e diz que tinha pesquisado outros casos e que tinha revelado o meu caso como o primeiro. Eu, no começo, eu fiquei com um pouco de raiva desse produtor. Por que, cara? Porque, sinceramente, eu não vi vantagem nenhuma em ser o primeiro. Eu tava quebrando a cabeça para tentar surfar e eu não tava conseguindo, cara. Era e aí, só isso. E aí eu falei, caramba, mas, pô, legal ser o primeiro, mas e... Mas você... Mas depois teve a vantagem, aí que tá. Ah. Eu comecei a ser convidado a uma série de praias pelo mundo. E aí eu parei pra pensar, um belo dia eu peguei o telefone e liguei pra esse produtor. Eu falei assim, agradeci ele, falei assim, agora eu percebi a vantagem. Antes ninguém me convidava pra nada. Agora, sem as pernas, comecei a ser convidado pra tudo. Vamos ver algumas outras fotos do Pauê surfando. Olha. Aí, no caso, de joelhos... Como chama a manobra? Ali foi uma batida, Desculpa, né? eu te interrompi. De joelho, você ia dizer? Porque eu acabei adaptando um estilo novo de surfar, é um bottom turn, né? Na base da onda. É a manobra que você faz, projeta para justamente alcançar o lip da onda e manobrar, né? O surf, sinceramente, é um esporte na minha vida que é uma filosofia de vida. Eu nunca conquistei nada no surf. Eu era um surfista mediano, não muito competidor, nunca me dei bem em competição antes. E daí, de uma hora para outra, sem as pernas, me vi conhecendo ídolos, caras que eu acompanhava nas revistas, e os caras, né, chegavam até meu encontro e falavam que me admiravam, e eu falava assim, como isso? Quem que você conheceu, que você admirava e acabou conhecendo? Hoje um grande amigo meu é o Carlos Burli, por exemplo, que é um dos maiores surfistas de onda grande do Brasil, do mundo. E outro dia eu abri uma revista e ele falava, eram 8 caras do mundo, dos negócios, empreendedorismo, esporte. Tava com o rostinho dele, ele contando a minha história. Que legal, cara. Que e aí demais. foi um orgulho muito grande. Mas um caso muito interessante foi uma vez numa feira, o Laird Hamilton, né, que é um renomado surfista. As pessoas conhecem muito o Kelly Slater, mas o Laird Hamilton é um cara da inovação, né? O cara que inovou o Tawin, das ondas grandes.
E de repente encontrei com ele numa feira, me chamaram, o organizador da feira, era aquela Surf Beach Show que tinha no pavilhão da Imigrantes. E aí do nada anunciou que o cara estava lá, tinha uma pessoa querendo me conhecer. Quando eu vi o stand, e ele era atração nessa feira, lotado de gente, mal eu sabia, imaginava que fosse o Laird Hamilton. E ele chegou, tava uma foto minha rolando na feira, ele veio me pedir um autógrafo. Que legal, cara. E eu fiquei sem graça, porque eu não sabia nem o que escrever É você que queria pra ele. pedir autógrafo pra ele. Não, isso é óbvio, né? Eu peguei. Pegou? Opa. Agora você falou que ele é um cara que trouxe inovações pro esporte e você também criou técnicas. Não. Você não trouxe nenhuma inovação? Eu vi ali você falando que você surfa de joelho. Ah, sim, mas é que foi uma adaptação. Foi como eu melhor encontrei um caminho ali, em contato direto com a prancha, para poder manobrar, para sentir fluidez. O surf, sinceramente, foi o que me trouxe uma alavanca, mas consagração mesmo veio com o triatlon, com outras modalidades, posteriormente. Acontece de outros atletas, outros surfistas que também usam próteses, vêm pedir dicas para você? Cara, como é que você faz? Porque eu quero fazer, eu não estou conseguindo ainda. Não só no surf, outras modalidades. Eu acabei praticando o triatlo, a natação, ciclismo e corrida. Então, essas modalidades isoladas, muitas vezes, requerem adaptações. Então, assim, de alguma maneira, quem se torna amputado acaba recorrendo, como eu fiz também no começo, né? Eu fui buscar referências e muito Você normal. hoje é uma referência. Ah, eu sou uma pessoa que as pessoas sabem que eu existo, né? Nesse meio, né? Então, Vamos ver, eu sou uma referência. você falou que faz triatlo, vamos ver você pedalando, tem? Tem, aí, ó. Pedalando. Isso aí foi uma competição. Correndo. Correndo aí na Orla de Santos. Bem legal essa prótese, cara. Tá aqui. É? Trouxe ela aí, ó. Traz aqui pra gente ver. Enquanto traz aqui, tem você na São Silvestre. Você correu na São Silvestre. Corri. Inicialmente eu não tinha as próteses, essas próteses aqui que são próteses tecnológicas. Aham, Muito obrigado. Isso aqui é um... Tudo bem? Vou colocar aqui em cima, dá licença. Vai lá. Isso aqui, ó. Que Um está... brinde. Opa! E, ó, isso já aconteceu, viu? Isso já aconteceu. Quando eu conquistei meu título mundial em Cancún, no México, as tequilas rolaram soltas. Ah, é? E a cerveja também. E aí, pra comemorar mesmo, eu tive que tirar a minha prótese, né? Saquei ela, e aí vem assim, peguei e enchi e tomamos, né? Então houve o brinde aqui. Já brindou aqui também. Legal. Cara, Vou te explicar assim, só pra você entender. É a prótese que estava ali no vídeo. Ela tem esse formato, esse C anatômico, justamente porque ela faz o acúmulo e expansão de energia. O carbono tem essa flexibilidade e rigidez. isso é melhor que a perna humana para correr. Esse tipo de lâmina, esse C, ele é para uma prova de endurance, né? Então, assim, uma prova de 5 km para cima, você usa uma prótese dessa angulação. Existem aquelas próteses de corrida de curta distância, 100 metros, 200 metros, 400 metros. Essas, sim, foram as que foram, na época... É né? melhor que a perna humana. É porque foi projetada para esta modalidade. Houve um comparativo, teve aí o sul-africano que estava competindo, né? Demais, cara. Ei, Peter Pan, seu fedelho, o que você está fazendo aqui? Vamos ver você. Tem o Pauê na São Silvestre? Cadê? Esse é meu técnico de triatlon na época, o Mosquito. Competi durante 8 anos. Parei de competir em 2009, já há algum tempo já. Você criou uma prótese. Criei algumas, né? A pé de pato é... Vou explicar, ó, para quem não favor, entende, vamos para lá. quem tá de casa, até acho que é meio que utilidade pública, assim, Vamos entender lá. um pouco o mecanismo. As pessoas me procuram muito e perguntam, pô, me arruma uma prótese. Como se fosse algo super fácil. Não é, né? É caro, é um material que tem uma certa dificuldade até na modelação, ele é muito customizado. Então aqui eu trouxe um encaixe, né? O que é um encaixe? O encaixe é justamente o formato da sua perna adequado, né? Aqui está em fibra de carbono, é bem leve. Você Obviamente, muito leve, tem que ser sob medida. sob medida. E eu posso dizer para você que um encaixe bem feito, você coloca ele, né? E anda em cima de qualquer estrutura, um pedaço de pau que você quiser. Tá, uma pergunta idiota de leigo aqui, mas você tem que ter paciência comigo, primeiro porque eu sou leigo, Não, mas é segundo óbvio que as porque eu sou perguntas são- idiota. Então, quando eu vou andar de muleta, eu já quebrei a perna, a muleta, uma hora, pô, é uma coisa que não é do meu corpo, começa a pesar, começa a fazer força. Isso aqui não começa a dar atrito com a sua perna, com a sua A pele? transpiração interna, por isso que a gente usa o liner, né? Que é um envolto na parte do coto, da parte amputada, que fica entre o encaixe e a sua perna. Fica um envolto, como se fosse uma proteção. E ele pode ser de silicone, pode ser de gel, pode ser... Mesmo assim, deve... Mas tem que com criar a calo, sudorese, né? Quando você acumula suor interno,
começa a ter uma fricção. Aí que tá, é o pit stop. Uma vez eu fiz a São Silvestre, tava... Ah, você para no box também? Quem me acompanhou foi o Ivan Moré até na época. E ele ficava o tempo todo, agora o Rubinho Barrichello parou, vamos fazer o pit stop, vamos lá, não sei o que lá. Eu olhava pra ele e falava assim, pô, não dá pra ser o Ayrton Senna, o Rubinho Barrichello vai ficar pra trás. Aí, mas brincadeira com o Rubinho. O Rubinho foi fazer uma vez uma prova de triatlo em Santos, e eu lembro até hoje, que eu passei por ele correndo, eu falei assim, segura que o alemão tá passando. Como é que você perdeu as pernas? Bom, a gente conversou pra caramba, nem contei, né? Eu falei que é tão comum pra mim falar a respeito do... Eu tive um acidente no ano 2000, fui atropelado numa linha férrea. 2000 você tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. Praticamente na esquina de onde eu morava. Morava onde? São Vicente, cidade vizinha a Santos. E aí minha mãe mora lá ainda. O trem? O trem. Uma locomotiva férrea. Você estava sentado ou estava atravessando? Não, eu estava atravessando. Ó, vou explicar que é uma coisa bem difícil de como é que você estava atravessando e o trem cortou Ser atropelado por um trem e sobreviver é realmente uma coisa inexplicável, falar sinceramente. Até porque não ver uma linha, né, um trem vindo, então não era um trem, era uma locomotiva, diferente. O que é isso? Não tem os seus vagões. A locomotiva está praticamente bem estruturada, bem pesada, ela faz sibilos, ruídos. E passou numa velocidade bem acima do normal à noite, apagada. Passava dessa forma justamente para não ser notada. E eu indo para uma academia, caminho normal. Na verdade, detalhe, você vai gostar dessa história. Uma vez eu contei. Estava na academia. De repente... Por que ela não queria ser notada? Porque estava... Levando umas coisinhas estranhas? Não, estava desativada a linha há 2 meses já. Por questões de segurança mesmo. Era passado em uma cidade, não tinha alambrado, não tinha passagem. Desculpa, o que aquela locomotiva fazia lá? Isso é uma outra discussão. Não averiguaram? Não, averiguaram, né? Houve uma série de, depois, discussões a respeito, processo, enfim. Ok. Anyway, aquilo lá passou e a historinha começa assim. Eu estava na academia, que era um caminho normal. Na época, eu estava com 18 anos. Tinha saído do cursinho, fui para academia. Caminho que você fazia todos os dias? Caminho que eu fazia todos os dias. Atravessou a linha desativada. Encontrei lá um colega, estava malhando, fazendo musculação, ele me chama para nadar. E ele, acima do peso, me convida para nadar, eu me mobilizei, né, em prol, né, da saúde, da qualidade de vida, de inspirar as pessoas, né, porque aquela coisa que bate em você, fala, pô, tu vê um cara acima do peso e o cara te pede como se fosse um incentivo, você fica um pouco sensibilizado. E maldita hora que eu fui ajudar um cara, né, porque eu fui em casa buscar touca, toalha, o óculos, e eu falei, me espera um pouquinho que eu já volto. Consegui chegar em casa. Fiz meu lanche rápido, peguei as coisas e no retorno que acontece o acidente. Né? Então eu não nadei com ele. Né? Devia ter ficado quietinho. Mas o fato é que assim, a explicação de tudo isso que me dá assim, bastante condição de entender que não foi por acaso, foi a rápida reabilitação que eu tive. Né? Em questão de 2 meses pós a saída do hospital, eu já estava andando. 2 meses? 4 meses após o acidente, fiquei 2 meses hospitalizado. Mais 2 meses pós... 4 meses depois do acidente, você estava andando? Andando, com prótese. Com 6 meses eu estava independente, diria assim. Estava com uma vida normal, dando meus primeiros passos, aprendendo a entender aquela realidade nova, porque eu venho num momento assim também de militância desse segmento, né? Porque não existiam muitas pessoas, pouco se ouvia falar. E aí o esporte na minha vida se fez presente, me deu uma afirmação de seguir adiante, de conseguir ganhar espaço, né? Mas as pessoas me olhavam na rua e ficava aquela coisa, aquela situação... Era ruim no início? Não é que era ruim, era estranho. Está passando. Criança, principalmente, inexperiência, o jovem sem saber lidar, inexperiente com a situação. Mãe, olha o cara, olha ele, é super-herói. Isso é legal, cara. Mas aí eu comecei a aprender a lidar com essas diferenças, né? Agindo de forma, logicamente, benéfica. Eu chegava, às vezes, me aproximava, via o quanto que um sorriso, né, um puxar de ideias, um bom dia, aproximava. Então, acho que aos poucos eu fui entendendo e abracei essa ideia. Eu tenho uma pergunta idiota para te fazer, cara. Que eu nunca fui atropelado por um trem. Dói? Não é idiota, hein? Então, porque quando eu fiz essa pergunta, eu imaginei que o negócio passa assim, ó, tchum, e já cicatriza e... Cicatriza não, cauteriza. Cauteriza e dói, porque corta... Olha, eu fui entender um pouco mais... Qual a sensação, cara? Cientificamente dizendo, porque eu me formei em fisioterapia, né? Eu estudei também porque eu era atleta e um dos meus patrocinadores era uma universidade e me obrigava, entre aspas, a estudar porque me dava bolsa e era uma condição.
E eu acabei indo para fisioterapia, nunca exerci, mas me trouxe alguns conhecimentos. E aí eu lembro que eu li a respeito, fui um pouco a fundo, que me interessou o assunto. Por que eu não senti dor? Você não sentiu dor? Tá vendo? Parece que não foi uma pergunta idiota. Não sentiu dor? Não senti dor porque o corpo, acredito que ele entra num estágio de neutralizar a dor por conta que é algo insuportável. Já falou, não, aqui a dor não vai servir pra nada. A sensação que eu tive foi uma adrenalina fora do normal. A princípio eu visualizei tudo, até o momento que chega meu pai me acudindo, e ali naquele diálogo muito rápido eu lembro que eu consegui visualizar uma das pernas, que estava na roda, que foi amputação de imediato. O trem parou? Quando eu vi, freou em cima de mim. Quando eu vi, aí eu lembro de flashes. Mas eu lembro de flashes indo até a emergência, eu lembro de flashes no decorrer, né, no trânsito disso, e lembro de flashes quando um dos paramédicos me fala, primeira pessoa, o que havia acontecido. Ele cortando a minha roupa, tal, e parece assim, uma coisa muito enigmática, porque de certa maneira, eu acredito que aquele cara nem existia, parecia um anjo. Eu cheguei numa sala de emergência e avistei uma série, naquela adrenalina toda, aquela correria toda, avistei um monte de gente aparamentada, de branco, e parece que não, mas eu não lembro do rosto de ninguém. Mas de uma pessoa, eu mirava nela e parecia que ela queria falar comigo. E eu lembro do rosto dela. E ela veio na minha direção. E ela baixou a máscara, ela fala comigo. Ela me disse coisas do tipo que eu havia perdido as pernas, que eu iria ser sedado, meio que me preparou para aquele momento que eu estava vivendo. Que eu ficasse tranquilo, que ia dar tudo certo. Eu ouvi aquilo, eu tive assim, acho que, numa analogia, a divisão de mundos, né? Eu tive uma bifurcação na minha frente. Decidi jogar toalha ou pagar para ver. A real foi essa. Então, assim, naquela hora eu vi que estava nas minhas mãos a decisão da minha vida. E foi ali que foi assertivo. Ali que eu caminhei para a fé. Ali que você caminhou com as próprias pernas. Legal. Cara, mas o que não ficou claro para mim é como que o trem cortou só suas pernas, porque quando você vê que cortou as pernas, dá a impressão que você estava sentado no trilho e passou aquilo e zum. Porque se você está andando no trilho e o trem passar, você é jogado longe. Ele freou, eu caí envezado, tanto é que assim uma das pernas é centímetros um pouco maior que a outra. Aqui tá, você estava aqui, você caiu? Caí envezado, ele bateu em mim até. Lógico, eu acho que aconteceu isso, né? Na perícia também imagina que aconteceu isso. Mas a hora que eu caí, porque ele bateu aqui, desse lado, eu caí envezado e assim, a hora que passa assim, foi que nem guilhotina. Ah, provavelmente as rodas, você tomou uma porrada do trem. Foi. Ah, então você foi atropelado, aí você voou e na freada ele cortou as pernas. Foi mais ou menos isso. Uau, cara. Tem um documentário que conta a história. Tem um eu trouxe o livro, na verdade, que não dá pra... O livro tá aqui. O documentário tá na web. A gente tem um trecho aqui para mostrar. As pessoas conseguem assistir também em casa. Dá para assistir em casa? Eu assim, conversei com todo mundo, falei assim, vamos liberar isso aqui, que é uma forma das pessoas, todo mundo me pede DVD, então assiste lá. Já tá lá? No site www, o nome do filme, opassodeumvencedor.com.br www.opassodeumvencedor.com.br. Você estava indo ajudar seu amigo na natação, ou seja, você nadava antes disso. Você ainda continua nadando? Eventualmente, não mais como nadava, competindo, né, visando... O que me disseram é que você criou uma prótese que é pé de pato. Foi um teste, uma vez indo para Noronha, eu estava começando a fazer uns testes de mergulho autônomo, né, com cilindro, e aí colocamos um pé de pato. A primeira vez eu fui sem, depois eu notei que dava para fazer um pé, né, aqueles pé de pato de apneia, bem compridão, e eu usando o quadril, eu conseguiria fazer um movimento bem parecido, similar ao pé de pato mesmo. Ficou legal? Funcionou bem? Funcionou. Não é um esporte que eu pratico sempre. Hoje a canoagem oceânica é meu esporte que eu tanto tenho apreço, assim, que é uma coisa que eu saio de casa, pego meu barco, surf ski, fiz uma travessia bem bacana que foi em 2013, bem expressiva. Viemos de Paraty, Rio de Janeiro, até Santos, né? Foi expedição super água. E hoje o esporte na minha vida é muito presente através de projetos. Não mais competindo, mas com desafios. Você é palestrante, não é? Trabalho com palestras já há quase 14 anos, hoje muito mais. Qual o conteúdo da palestra? Então, eu trabalho em 3 linhas, muito mais hoje na Superando Desafios, que é a motivacional, onde a gente aborda
questões muito voltadas com a minha história. Eu pego a minha história, trabalho o briefing, muitas vezes, que a empresa está passando, as pessoas estão precisando sintonizar. Então eu trago como um elemento lúdico. Então eu trago elas para mim, né, para que elas entendam a essência do que eu quero passar. E ali eu vou trazendo alguns pitacos, algumas analogias, trabalhando a cabeça das pessoas. A mensagem vem muito de forma reflexiva, né? Trabalho numa outra linha também voltado com CIPATs, né, que é segurança do trabalho. Legal. E uma outra linha com inclusão social, através da lei de cotas. Quem quiser uma palestra... Só entrar no meu site, o pauê.com.br, lá tem todas as informações. pauê.com.br. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Legal, Valeu!